Ali tem uma barraca inflável. Aqui, ó. Cadê o povo? Vai pra cá. Pode mais, pode mais. Tem que abrir aí. Vai vendo aí Meu bom dia a todos, uma alegria estar aqui. Queria iniciar cumprimentando o nosso prefeito anfitrião, Luciano, obrigado. E em nome da Dona Graça, que acabou de receber a chave dos carros, já falei para ela para não levar, para tirar a pina a todos. Cumprimentar todas as mulheres presentes e todos os prefeitos aqui presentes. Eu fico muito feliz com o prestígio dos prefeitos, são muitos prefeitos aqui. Cumprimentar no nome do Wagner Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, todos os vereadores aqui presentes também. Cumprimentar os nossos secretários de Estado, Arthur Lima da Casa Civil, Gilberto Kassab, nosso sempre ministro Gilberto Kassab, nosso secretário de Governo e Relações Institucionais. É um luxo ter um Kassab na equipe de governo, é um craque. Cumprimentar também nosso Guilherme Derrite, nosso secretário de Segurança Pública. A presença dele é tão forte que emocionou o Gilmaci. E ele resolveu falar de Sorocaba. Nosso coronel Engel, que é o nosso chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, que tem feito um trabalho primoroso, graças a um time muito profissional que o Engel tem lá na Casa Militar. E um time que se dedica e está preocupado com a pronta resposta, está preocupado com o cidadão, está preocupado com as pessoas, um time muito profissional, muito técnico, então estou aprendendo a admirar cada dia mais esse grande time. Cumprimentar os nossos deputados estaduais, Gilmalci Santos, nossos republicanos aqui presente, Alex de Madureira, Roberto Moraes, Major Meca, grandes companheiros, Paulo Galli, presidente da Desenvolve São Paulo, Coronel PM Cerqueira Leite, comandante da CPI 9 de Piracicaba, Américo Rissato, nosso delegado seccional de polícia aqui de Piracicaba, o Kleber Altali, diretor da DEINTER de Piracicaba, o Sidney da Silva, comandante da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, a Guarda Civil que faz um trabalho tão importante, nossos vice-prefeitos, secretários municipais, coordenadores municipais de proteção e defesa civil, senhoras e senhores. Uma alegria voltar aqui na campanha de Piracicaba, fui muito bem recebido. Um município tão rico, tão importante, tão próspero em termos de agronegócio, de agroindústria, em termos de indústria, metalmecânica, em termos de serviços, e que, além de tudo, tem um 15 de Piracicaba. Num evento super importante, um evento em que a gente, primeiro, está distribuindo viaturas e equipamentos. São 48 viaturas, 81 equipamentos de combate a incêndio, são motosserras que são úteis agora no período de chuvas, são tendas. Isso representa prevenção. Esses equipamentos serão com certeza muito úteis. Agora a gente está enfrentando o período de chuva e a gente não pode esquecer que logo depois vem a estiagem, com a possibilidade dos incêndios. Então, ter equipamentos de combate a incêndio é fundamental para a gente dar pronta resposta, porque a gente sabe quantos incêndios são ruins para as nascentes, para o agronegócio. Então, a gente precisa estar pronto, em estado permanente de vigilância, estado permanente de alerta. E essa entrega de equipamentos vai nos dar alívio, vai nos dar fôlego, nesse primeiro momento, para o enfrentamento da questão das cheias, e no segundo momento, para a questão do enfrentamento dos incêndios.
A outra questão importante foi a assinatura do convênio com a Desenvolve São Paulo, um convênio que abre linhas de crédito para os municípios, crédito para aquisição de equipamentos e para execução de obras de proteção. Essa execução de obras também é fundamental, nós estamos realizando várias aí no estado. E o terceiro evento importante foi a distribuição de cartas de mapeamento de risco. Isso é um orientador para os municípios, porque o trabalho feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental, Serviço Geológico do Brasil, a gente está verificando quais são as áreas que têm risco geotécnico, suscetíveis a deslizamento, aonde a gente tem pessoas que podem estar em situação de vulnerabilidade em eventos de cheias, em eventos de chuvas, onde a gente vai precisar de estruturas de contenção. Então é para a gente preparar a ação preventiva, para a gente preparar as intervenções de infraestrutura que são necessárias para a gente evitar problemas nas épocas, sobretudo de chuvas. Então essa carta é um orientador. Com as cartas que nós entregamos aqui, a gente já entregou cartas de prevenção de risco, de mapeamento de risco para 330 municípios. Nós entregamos equipamentos para 412 municípios e a nossa ideia é entregar para os 645 municípios do estado de São Paulo. Então nós vamos entregar para todos. Já foram investidos aí cerca de 75 milhões de reais nesses equipamentos e nós vamos continuar investindo. Não só na aquisição de equipamentos, mas na tecnologia, na questão dos radares, dos pluviômetros, para a gente prever com antecedência as chuvas. Estamos fazendo as parcerias para fazer o monitoramento e dar os alertas com antecedência para a gente poder atuar sempre na prevenção. A Defesa Civil de São Paulo tem estado atenta também a esses últimos eventos e tem procurado dar pronta resposta. Então, toda vez que a gente tem uma ocorrência, imediatamente a nossa equipe entra em contato com a equipe de Defesa Civil dos municípios, tem procurado prestar o auxílio e dar a assistência imediata às pessoas com ajuda humanitária, seja com a distribuição de cesta básica, com colchões. Ela já se desloca para o município para fazer o levantamento daquilo que necessitará ser recuperado logo na sequência. E na semana passada nós assinamos os primeiros convênios de distribuição de recursos. Liberamos 11 milhões para recuperação de estragos provocados pelas chuvas para vários municípios e já estamos com mais 14 milhões em condições de serem liberados. Então a gente vai procurar dar essa pronta resposta. Recebemos lá 20 prefeitos, ouvimos as suas demandas, então é dinheiro que está sendo liberado para São Carlos, para Araraquara, para Socorro, para Amparo, então para esses municípios que foram atingidos recentemente pelas chuvas. E a gente está acompanhando os últimos acontecimentos, então tivemos o acontecimento ontem em Lins, hoje de madrugada tivemos também chuvas em Avaré, tivemos chuvas em Franca, e a equipe da Defesa Civil vai estar sempre pronta para dar essa assistência imediata para fazer a pronta resposta. Então, seja na assessoria técnica, seja na ajuda humanitária e na liberação de recursos para a reconstrução. A nossa ideia é caminhar muito junto dos municípios. Aqui se falou da gente ter um governo municipalista e é exatamente essa ideia. Vai ser um governo que vai estar de portas abertas para os prefeitos, para os municípios. Não pode ser diferente. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado. As pessoas vivem nas cidades, vivem nos municípios. É o prefeito que, em primeiro lugar, sente as dores das pessoas. É o prefeito que consegue traduzir isso em termos de senso de urgência para o governo do Estado. É o prefeito que traz a demanda e é com ele que a gente tem que trabalhar. Primeira medida nossa, a gente já tinha anunciado na campanha, é a manutenção de tudo que estava em andamento, de todos os convênios que estavam em andamento. Que a pior coisa que pode ter numa transição de governo é descontinuidade. Ninguém entende, o cidadão não entende uma obra parada não gera taxa de retorno, não tem retorno social. Então nós vamos dar continuidade àquilo que vinha andando, concluindo as obras, e em parceria com os deputados que representam cada região, com a Assembleia Legislativa e com os prefeitos, sobretudo,
a gente vai detectar novos locais de atuação, novas políticas públicas que têm que chegar na ponta, novas necessidades de intervenção, vamos celebrar novos convênios, fazer novos repasses de recursos, vamos fazer mais obras para prestar um serviço de qualidade. Eu acho que o grande objetivo do Estado é prestar um serviço de qualidade. Com esses eventos da chuva, nos preocupa, por exemplo, a recuperação das estradas vicinais, a recuperação das rodovias rurais, porque nós temos o produtor rural que está lá e agora que nós temos o início das aulas, o transporte escolar. Então, a recuperação dessas estradas vai ser fundamental. A recuperação das pontes que foram levadas nesse período de chuva, e foram várias, a recuperação imediata é outro objetivo, e o governo do Estado vai lançar um programa de substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, para que a gente possa perenizar, dar perenidade nessas ligações, porque a pior coisa é você ter uma comunidade isolada, ter uma parte da população isolada, porque uma ponte que é mais frágil foi embora. Então a gente vai fazer paulatinamente essa substituição. Lá no Ministério da Infraestrutura a gente fazia, então trocava lá 30, 40, 50 pontes por ano, só na região amazônica, por exemplo. Então essa substituição é fundamental. E vamos impulsionar o melhor caminho para que a gente tenha aí essa pavimentação de vicinais, a recuperação de estradas rurais. Então isso vai ser fundamental. Aqui se falou, o prefeito Luciano deu a sugestão de fazer um programa de desassoreamento de rios. Nós já estamos estudando isso, porque quando a gente vai verificar a causa de algumas enchentes em alguns municípios, o assoreamento, a falta de um trabalho de dragagem está entre elas. Vamos citar o exemplo do que aconteceu, por exemplo, em Capivari. É falta de desassoreamento do rio Capivari. Então, nós vamos fazer isso com vários cursos d'água, e vamos colocar a nossa Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística à frente desse trabalho, dessa tarefa, porque é importante também para evitar essas ocorrências de enchentes. E vamos trabalhar nos projetos de macrodrenagem para aquelas cidades que são rotineiramente atingidas por enchentes, para que a gente possa ter um sistema de proteção, ter um serviço que vai, no final das contas, dar uma resiliência. Vamos sempre trabalhar com esse conceito de município resiliente. Então, a ideia do governo do Estado é atuar preventivamente, é ter uma eficácia no emprego do orçamento dedicado à prevenção de desastres naturais e sempre dar pronta resposta. Obviamente, você não consegue evitar todas as situações, mas no momento em que a gente tem alguma situação, alguma ocorrência, a Defesa Civil estará lá para estender a mão para o município, para levantar quais são os danos, quantificar, fazer os projetos, entregar os recursos e, obviamente, prestar assistência imediata às pessoas, que isso é o mais importante. Vamos trabalhar muito na prevenção, porque a prevenção é o que vai salvar vidas. E vamos estar aqui sempre atentos às demandas da região. Então, tem a demanda trazida pelo deputado Rodrigo, da questão da questão do hospital. Então, vamos estudar, vamos avaliar. Nós temos uma deficiência enorme hoje no estado de São Paulo, que é uma quantidade muito grande de leitos fechados. São mais de 9 mil leitos fechados no estado de São Paulo. Por quê? Problema de custeio, problema de financiamento da saúde. Nós temos que reabrir leitos, porque se a gente reabre leitos, a gente consegue atacar a questão das filas. Vamos começar o mutirão para cirurgia ortopédica, vamos começar o mutirão para o tratamento oncológico, porque isso vai fazer a diferença. Estou preocupado com a questão da segurança hídrica. E aí vem as obras de reservação, as obras de barramento, que são tão necessárias. Então, Corumbataí, Barragem do Piraí, em Salto, para que a gente possa enfrentar esse problema da falta de água, da falta de segurança hídrica. Estamos preocupados com a reservação hídrica, por exemplo, para o agronegócio, para as culturas irrigadas. E aos poucos a gente vai traduzindo a demanda dos prefeitos, dos municípios, em ações para poder fazer a diferença. Esperem de nós um governo parceiro, um governo de diálogo, um governo de portas abertas e um governo que vai estar presente nos municípios, conversando com os prefeitos, conversando com a municipalidade, estabelecendo os convênios, as parcerias,
um governo que vai estar pronto para fazer a diferença. Como eu falei, o poder público é uma corrida de revezamento. A gente chega, recebe o bastão, corre o melhor que a gente pode para passar o bastão lá na frente numa situação melhor daquela que nós recebemos. Então nós temos um compromisso de preservar um legado que o Estado tem e fazer mais, porque eu tenho certeza que São Paulo pode mais, é isso que a gente quer e é nessa linha que a gente vai trabalhar. Obrigado pelo prestígio, pela presença de todos. E que Deus nos abençoe aí nesse ano de 2023. O prefeito comentou da regulamentação da região metropolitana. Já há também entendimento para fazer de fato funcionar a região e no que se refere ao transporte metropolitano. Também vai ter esse entendimento junto às prefeituras? Olha, eu entendo que esse entendimento é fundamental. Não adianta nada você criar a região metropolitana e essa criação ser meramente política e ficar no papel. Eu entendo que o Estado perdeu capacidade de planejamento quando extinguiu a Emplaza. A gente está querendo resgatar essa competência na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A CDHU vai ter esse papel de fazer planejamento metropolitano. E a gente regulamentar essa questão da região metropolitana é fundamental para que a gente possa ter efetividade na prestação de serviço público e partilha racional do custeio, por exemplo. O que acontece? É muito comum o município sede, por exemplo, abrigar a organização de saúde, atender pessoas, né, oriundas de todos os municípios, mas você não tem um rateio das despesas. É importante você planejar o transporte metropolitano em conjunto, né, criar os bilhetes únicos, criar os corredores, isso tem que ser feito em parceria. A questão do saneamento é fundamental também para ser planejado em conjunto. Então, a partir do momento que você tem uma região metropolitana, uma série de ações no campo do transporte, no campo do saneamento, no campo da habitação, elas têm que ser pensadas em conjunto. Então, a regulamentação faz todo sentido, traz uma racionalidade para a administração e para a aplicação do recurso. Bom dia, governador. Estamos ao vivo pelo VTV SBT. Qual que é a importância da sua vinda hoje aqui para a região de Piracicaba? Olha, primeiro, nós estamos num momento de eventos de chuva, então a gente veio trazer equipamentos para a Defesa Civil e a ideia é atuar na prevenção. Então nós firmamos o convênio com a Desenvolve São Paulo para liberação de linhas de crédito, para aquisição de equipamentos e para obras de proteção. Distribuímos uma série de viaturas, uma série de equipamentos para emprego imediato e uma outra coisa, um mapeamento de riscos que foi feito utilizando o Serviço Geológico do Brasil, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para que a gente pudesse verificar quais são os pontos em alguns municípios suscetíveis de problema. São 330 cartas já entregues a municípios para que os prefeitos tenham isso como uma orientação, onde que a gente precisa atuar preventivamente, com intervenções de engenharia, obras de contenção, para que a gente minore, né, mitigue problemas que eventualmente a gente tenha. Governador, e ainda o senhor apontou que agora temos enchente, mas mais à frente teremos a estiagem e os incêndios. Exatamente, por isso a gente também já está distribuindo equipamentos de combate a incêndios. São equipamentos que estão acoplados nas 48 viaturas que nós entregamos no dia de hoje. Então a gente tem que pensar hoje na questão dos enchentes, mas já antever o problema dos incêndios, porque tem a repercussão ambiental e tem a questão também do prejuízo, da possibilidade da gente ter aí patrimônio perdido, prejuízo para o agronegócio, prejuízo para mananciais, né? Isso afeta a segurança hídrica, então a gente tem que estar muito atento à questão dos incêndios que começam no período de estiagem. Gente, essas questões que são recorrentes levam a gente à percepção clara que a gente precisa atuar na infraestrutura de imediato. Então, uma primeira medida, desassoreamento do rio Capivari é fundamental, tem que ser feito de imediato e isso vai ter uma repercussão. Segundo, obras de macrodrenagem, né? E terceiro, a relocação de pessoas que estão em áreas que são suscetíveis à inundação. Então, essas três medidas são fundamentais para a gente não ter todo ano esse tipo de episódio. O que vale para Montemor, para Capivari, também acontece em Bauru, acontece em Franca, e é nessa linha que a gente tem que atuar. Tem prazo para isso? Vamos começar a trabalhar de imediato nos projetos, e tão logo os projetos estejam prontos, a gente inicia as intervenções.